Galerinha, tudo bom com vocês? Eu vou vir com um tema novo para este canal, que seria histórias desconhecidas. Não sei qual tema ainda vou dar para esse dia específico, mas terá um dia da semana que eu trarei histórias inusitadas. Provavelmente serão temas de livros, porque eu estava fazendo algumas leituras e, por último, eu comecei a ler os livros do Ulysses Campbell. Tem a trilogia, que é a Elise Matsunaga, Suzanne von Richthofen e Fleur de Lis, ou Flor Delis, não sei qual que é a pronúncia correta. E todos os livros dele, ele não fala especificadamente das autoras do tema. No caso da Elise Matsunaga, para você chegar no enredo final da história dela, ele aborda vários assuntos, porque ele teve que consultar várias pessoas para chegar até a história dela, né? Essas histórias que tem aqui dentro do livro são muito interessantes. Por exemplo, a história que eu vou trazer hoje é Samuel Klein, ou Klein, não sei como que se pronuncia. Me perdoem, às vezes eu abaixar a cabeça que eu tive que fazer algumas anotações, principalmente por ser meu primeiro vídeo sobre o tema, então fica muita informação e pouca memorização, porque é bem difícil. Esse Samuel Klein, ele é o dono, o fundador, dono da Casas Bahia, né? A maior rede de varejo conhecida no Brasil. E por que essa história está aqui no livro? Eu também não vou contar detalhes, porque as pessoas que lerem o livro, né, não perderem o encanto da história. Mas tem a ver com a prostituição, né? Por isso que o tema dele está aqui no livro. Ele conta bastante detalhes sórdidos. E quando eu comecei a ler sobre o Samuel Klein, que eu na verdade nem sabia quem era o dono da Casas Bahia, me chamou muito a atenção, porque por ser um empresário multimilionário, ele tem muitas redes de lojas no Brasil, você jamais pensaria que ele seria capaz de tais atrocidades. Então, para não ser muito longa na introdução desse vídeo, peço perdão por alguns erros de gravação, tentarei dar o meu melhor nesses temas novos, né, que é um pouco inusitado para mim. Então, é isso. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. A história de hoje, que eu tirei informações do livro Elise Matsunaga e algumas aqui do Google e YouTube, então vai ser bem resumido. Hoje iremos falar sobre o Samuel Klein, nascido em 1923 na Polônia. Quem é Samuel Klein? O dono da Casas Bahia, a maior loja de varejo do Brasil. Ele foi nascido na Polônia em 1923. Aos seus 8 anos de idade, ele já vendia os animais que ele tinha na casa dele junto com os pais. Então, ele sempre teve o empreendedorismo no sangue, vamos dizer assim. E com 16 anos, ele fugiu dos campos de concentração da guerra na Polônia. E, infelizmente, antes dele fugir, os pais dele já tinham falecido, né, torturados nos campos de concentração. Ele conseguiu fugir e, para sobreviver, ele trabalhava em troca de comida. E assim ele foi crescendo. Com o passar dos anos, ele conseguiu vir direto para o Brasil. A intenção dele era ir para os Estados Unidos, mas não deu certo o plano dele e ele acabou vindo para o Brasil. Já no Brasil, ele começou a trabalhar como mascate, vendendo coisas de porta em porta. E na Bahia, onde ele começou a trabalhar como mascate, tinham muitos trabalhadores de fora que não tinham crédito para comprar. E ele tinha seu caderninho, que foi o que começou o empreendedorismo dele. Ele anotava suas vendas nesse caderninho e, conforme ia passando a semana, os devedores vinham, pagavam, ele anotava nesse caderninho, pago, não pago. Só que como a cartela de clientes dele começou a ficar muito grande, ele não conseguia mais dar conta do caderninho. Então ele teve a ideia de fazer o carnê, tão conhecido carnê Casas Bahia. E nesse carnê, o próprio comprador vinha com o seu carnê mensal, onde ele anotava como pago. E nessa época, os baianos que vinham de fora para trabalhar ali eram muito certinhos. Essa ideia do carnê foi tomando uma proporção e hoje, resumidamente, virou a Casas Bahia, né? Todos pagavam certinho, ele foi aumentando seu empreendedorismo. Quando viu, ele já teve sua primeira loja e assim foi expandindo. Isso é só para vocês terem uma noção de como começou o empreendedorismo dele.
E tomou a proporção que tem hoje. Não sei dizer quantas lojas tem no Brasil, mas a única concorrente na época deles era a varejista Pernambucanas. Mas aqui na minha cidade, principalmente, a Pernambucanas não tem força igual a Casas Bahia. Acredito que no resto do Brasil seja bem parecido. Então ninguém confiava da integridade dele. E assim foram se passando os anos. Se eu não me engano, a exploração sexual infantil começou em meados de 1980. Mas até então, nada tinha sido divulgado na mídia, tudo por baixo dos panos. Porque infelizmente hoje em dia quem tem dinheiro compra o silêncio. E é assim que aconteceu. Passado alguns anos, passou no Fantástico uma reportagem sobre o Saul Klein, que seria o seu filho, abuso de menores. A justificativa dele foi que ele não abusava de menores, ele contratava uma agência onde pegava meninas e ele era o sugar daddy. O argumento dele é que ele era sugar daddy dessas meninas. Foi investigado e não foi constatado nenhuma agência. Essas meninas de sugar daddy não eram por livre e espontânea vontade, como o tal conhecido sugar daddy é. As meninas se oferecem a prestar serviços em troca de dinheiro. No caso do Saul Klein, não. Ele começou a ofertava serviços de publicidades na loja, modelo, trabalhar na loja Casas Bahia, porque de um período para cá, a loja era dos filhos do Samuel Klein, que seria o Saul Klein, e o outro eu não sei o nome porque ele não tá envolvido nessa Fusarca, então eu só vou saber o nome dos dois. Então as meninas iam atrás de emprego, chegava lá e ele ofertava, por exemplo, eu te dou R$800 para você fazer uma brincadeirinha aqui comigo, um beijo, né, nas regiões mais íntimas, pra gente não citar nomes aqui pro YouTube não banir a gente, e as meninas muito pequenas, tinha meninas de 9 anos, gente, que aceitava por medo, porque tinha seguranças, guarda-costas que impunham medo. Depois que entrava lá pra dentro para fazer a tal entrevista, não tinha o que fazer. Ou você se sujeitava ao que ele estava pedindo por livre e espontânea pressão, ou você saía de lá sem dinheiro e ia ter que executar o ato da mesma forma. Por que eu digo que é por livre e espontânea pressão? Aí foi as informações que eu peguei no YouTube. Mas no livro que conta sobre o Samuel Klein, fala bem detalhado como eram as extorsões das meninas. Aí que entra a história da Elise Matsunaga, porque Elise Matsunaga trabalhou numa casa de prostituição onde a agenciadora é a mesma que agenciava meninas para o Samuel Klein. Ou seja, uma secretária dele ligava para cafetina, casa noturna, não sei qual o nome que vocês dão, mais resumidamente cafetina, e falava, ó, Samuel Klein quer uma menina menor de idade e ele precisa para hoje. Detalhe, ele não gostava de repetir meninas e tinham que ser todas menores de idade. Não é menores de idade de 17 para 18, era 13, 10, 9 anos. Eram muito pequenas. Chegou uma fase da procura dele por meninas sem repetições, que a dona do prostíbulo, ela já não tinha mais meninas menor de idade para oferecer para ele. O que elas começaram a fazer? Pegava as meninas mais novas da casa de prostituição, mandava elas colocarem chiquinha, fazer blushzinho rosinha para parecer bem menininha e levar para ele, né? Só que era menina já mais madura. Mas antes disso, quando ele ainda conseguia realmente as menores de idade, muitas delas chegavam lá achando que era uma entrevista de emprego e não era, né? Iludidas por ser modelo, chegava lá, via que era outra coisa. Elas tentavam fugir e o que ele fazia? Ele tinha uma sala, um quarto com cama hospitalar, tudo preparado, e um enfermeiro. O que esse enfermeiro fazia? Injetava não sei dizer o que, nas meninas que deixavam elas sonolentas. Sendo assim, ele fazia o que ele queria com todas as meninas que chegavam lá, principalmente as menores de idade, que ficavam assustadas e tentavam se esquivar dele. Teve uma menina dessas que ela era muito resistente aos aos anestésicos, e a hora que eles colocaram nela, ela não anestesiou, então ela teve que sentir tudo que ele tentou fazer com ela à força, e após concluir o ato, ele jogava elas pro lado da cama como se fosse um saco de lixo, e ela só lembra de ter caído em cima de outras meninas, então ele executava o ato e jogava pro lado e próxima, tipo um self-service. É aterrorizante, imagine a sensação. E chegou uma certa idade dele que ele já não tinha mais ereção, por ser muito velho.
E o que que esse enfermeiro fazia? Injetava Viagra diretamente no seu órgão para ele poder abusar das meninas. Então, por isso que eu digo que é surreal você ler a história, que pra mim é fora da realidade imaginar que uma pessoa seja capaz de algo tão nojento. E principalmente com menores de idades, né? E assim foram passando os anos e ninguém descobria. Por quê? Por serem meninas menores de idade, elas tinham medo de contar para suas mães, de sofrer represálias, porque além de tudo, ele ameaçava elas lá. Muitas delas, por resistirem, tinha 2 seguranças que batiam bastante de deixarem elas inconscientes. Então você imagine como que elas não saíam emocionalmente de lá. E muitas delas que ameaçavam contar, se eu não me engano, teve uma que contou para a mãe e a mãe foi lá tirar a satisfação dele. E o que que ele fez? No outro dia ele mandou um caminhão inteiro de móveis da Casas Bahia na casa da mãe da menina como um cala-boca. E assim foram seguindo, né, os cala-boca das meninas e por isso que se passaram anos e anos. O que que aconteceu com Saul Klein? Uma das meninas denunciou e, consequentemente, vieram mais 14 meninas atrás denunciando, por isso que deu toda essa repercussão. Mais ainda do Samuel Klein, nada foi divulgado em mídia, não sei dizer o porquê, a informação que eu tive foi a do livro, que aí eu fui procurar no Google, tem reportagens, tudo detalhadinho sobre a história do Samuel Klein. Mas nas mídias não apareceu nada, só o do Saul Klein, que é o filho dele, que apareceu no Fantástico. Mas também foi uma breve reportagem e não teve muita audiência, né? Principalmente, acredito eu, por causa de dinheiro. E teve a história de uma mulher que ela não quis revelar seu nome. Ela teve várias vezes relações com ele, consensual, porque ela precisava do dinheiro. E com o passar do tempo, né, ela acabou se envolvendo com outra pessoa e acabou engravidando. Daí se afastou por algum tempo, anos, né? E não foi mais sair com Samuel Klein. Passado um tempo, ela começou a precisar de dinheiro e voltou a procurar ele para ver se ele ainda queria ter relações com ela. Ele consentiu. E uma vez, ela saindo da casa dele, da mansão dele, ela viu uma menina de uns 6, 7 anos lá. E ela perguntou, né, quem era aquela menina, e eles informaram que era uma das meninas do Samuel Klein. E ele sabia que ela tinha uma filha. E ele acabou propondo para ela trazê-la na próxima vez para ele ter relação tanto com a mãe quanto com a filha de 6 anos em troca de dinheiro. Aí ela nunca mais voltou. Como que tiveram essas informações? Com o passar dos anos, todas essas menores de idades foram tomando consciência das coisas que realmente aconteceram com elas e os pais não tiveram atitudes, foram lá e denunciaram. E é uma corrente, né? Uma denuncia, outra vai denunciando, mas acabou não dando em nada. Em 2014, ele acabou falecendo de insuficiência respiratória. E, né, infelizmente, tudo ficou oculto, a não ser a história do Samuel Klein, que ainda corre em justiça, né, muita gente processando ele, e ele vai pagando indenização e as histórias vão ficando quietinhas, infelizmente, né, como eu disse no início do vídeo, o dinheiro silencia as pessoas. E assim, seguimos a vida. Espero que tenham gostado. Não tem muitos detalhes a história, porque, como eu disse, eu fiz uma pesquisa muito rápida. Contei as partes mais sórdidas que foram inusitadas para mim. E, quem sabe, na próxima semana teremos um tema inusitado que não encontre nos outros canais. Se tiverem sugestões, deixem aqui nos comentários, compartilha com o amiguinho e me ajude a dar engajamento nesse canal, que eu vou ser muito grata. Grande beijo e até mais!